Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para, junto com os irmãos, fazermos um devocional chamados para a liberdade. Este é o título do texto. Quem escreveu este texto foi o pastor Farley Monteiro Filho. E ele escreveu para o Manancial, que é um devocional diário, produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a Palavra de Deus. Eu não escrevi o texto, foi o pastor. O que é que eu vou fazer? Ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, sempre querendo reforçar que o importante em tudo isso é o texto bíblico, irmãos. O seu relacionamento com Deus. Então, leia o texto conosco, mas medite na individualidade, porque o Senhor sempre tem coisas boas para nos dizer, tá bom? Bom, isto esclarecido, vamos orar. Senhor Jesus, que possamos entender que só existe liberdade verdadeira em Ti, que possamos ser livres, baseados nas Tuas verdades. Obrigada, Senhor, que nós possamos viver de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós. É em Teu nome que oramos. Amém. Então, leiamos Gálatas 5, de 13 a 18. E diz assim, o apóstolo Paulo falando, né? Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária daquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Amém? Bem, então, o versículo 13 é o versículo escolhido e diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Bem, a pergunta que não quero calar é: o irmão, a irmã, se sente uma pessoa livre? Infelizmente, muitos acham que ser crente, que acreditar em Jesus Cristo, que seguir os passos dele, é receber um monte de regra para obedecer, é ter que fazer um monte de rituais, é não poder fazer isso, é não poder fazer aquilo. Então muita gente fala assim: Deus me livre, eu não quero ser crente nunca, porque é a maior chatice a pessoa ficar presa, amarrada, escrava, não pode fazer nada. Mas isso não é verdade. Embora muitos defendam que a religião escraviza, a verdade é que o verdadeiro cristianismo, o relacionamento verdadeiro com Cristo, nos liberta. Eu acredito, irmãos, que realmente a religião escraviza. Eu acredito que a religião, sabe, vocês têm que estar presos a vários dogmas, a vários rituais, a várias coisas que você tem que fazer, que se não fizer daquele jeito, não pode ser, né? Então, o culto tem que começar sempre daquele jeito, o mês tem que ser daquele jeito, o fim tem que ser daquele jeito, a entrega da oferta tem que ser daquele jeito, a oração tem que ser daquele outro jeito. Enfim, essas coisas religiosas realmente acabam por nos escravizar. Agora, quando temos um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo, nós somos livres, né? Como Jesus disse, né? Que a verdade liberta. Então, a ideia de liberdade no texto vem do mercado de escravos romanos, que naquela época existiam pessoas que realmente eram
escravizadas, né? Então, quando terminava uma guerra, o que acontece? As pessoas que partiam, que perdiam, eles eram feitos escravos, eles eram levados cativos para o mercado, onde podiam ser examinados e comprados. Perdeu a guerra, fica aquele monte de homem, um monte de mulher lá, aí vem lá o povo que venceu, leva para o mercado e vende as pessoas. Então, esses cativos acabam virando escravos. Então, foi daí que o apóstolo Paulo tirou essa ideia de liberdade e de escravidão. Então, nós éramos escravos do pecado. E Jesus comprou a gente como? Através do seu sangue, do seu sacrifício na cruz. Promovendo o quê? A nossa redenção, a nossa liberdade. De um jeito que não tem como voltar a ser escravo. Ele nos remiu de um modo totalmente permanente, sem a possibilidade de devolução do escravo comprado. Então, quando Jesus nos compra, ele compra para sempre. Nunca mais nós vamos ser escravizados. Mas a gente tem que ter cuidado para não transformar essa liberdade em libertinagem, em licença para pecar, porque isso é uma distorção maligna, né? Então, muitas pessoas também, ao contrário, né, daqueles que têm um monte de regra, acham que não existe regra nenhuma e faz o que quer, e não é assim que funciona. E o inimigo quer que a gente acredite desse jeito, para que a gente possa o quê? Acabar sendo enganada pelo inimigo, né? Então, quando a gente aceita Jesus Cristo, o que acontece? Imediatamente, os mandamentos de Jesus começam a entrar no nosso coração e a ficar dentro dele. E nós já não temos prazer em fazer as coisas erradas que fazíamos antes. Então, a mudança é de dentro do coração, é de dentro do ser humano para fora. Então, não são as regras que nos impedem de cometer um erro, mas é a compreensão de que aquilo que a gente quer fazer não é bom. Então, a gente não faz. Não é proveitoso, então a gente não faz. Não é um negócio que Jesus Cristo se agradaria. Então, a gente acaba não fazendo. Então, isso é muito importante de nós mentalizarmos, de nós termos em mente que a mudança é de dentro para fora, ou seja, não são regras que nos impedem de cometer os erros, mas é a compreensão de que aquilo não nos edifica e não é proveitoso e não vai fazer com que a gente se sinta bem, porque o Espírito Santo vai nos apontar que aquilo a gente não deve fazer. Na liberdade em Cristo, a gente não tem mais os nossos desejos como prioridade. Aquilo que a gente quer, que é um desejo carnal, já não é mais prioridade. A prioridade para nós é o bem do outro, como está em 1 Coríntios 10, 24. Deixa eu achar aqui que eu não separei, gente. Aí. 1 Coríntios 10, 24. É... 22, 23. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Entendeu, irmãos? Então, a gente pode fazer tudo, mas nem tudo não nos convém. 22, 23. Não se preocupem com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Então, tá aqui, escrito, eu li para os irmãos o 23 e o 24, tá bom? Vou repetir. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Não se preocupem com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Então, nós temos que estar atentos a isso. Porque, sendo assim, a liberdade não é uma licença para pecar. Né? A liberdade não é libertinagem. Não faz com que a gente não se importe mais com aquilo que é certo. Mas a liberdade é uma oportunidade que o Senhor nos dá de servir, de estar à disposição do outro, de fazer aquilo que é certo para beneficiar também as outras pessoas.
Então, nosso manancial termina assim, ó. Nossa liberdade não é uma licença para pecar, mas uma oportunidade para servir, tá bom? Bom, eu termino dizendo que tanta coisa cabe num abraço, né, irmãos? Parece um laço. É por isso que eu deixo aqui o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que em 2022 o irmão deve crer que os que esperam no Senhor, ó, terão as forças renovadas. E é por isso aqui que eu termino com a palavra de ordem, que é gratidão.